me sinalizem, tá? Tá. Sim, fica tranquilo. Tati. Oi? Pode. Então, Deixa eu só... Tá ok? A tela tá em tela cheia? Tá bem. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Tatiane. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de randomização ainda dentro dos métodos. A randomização é um assunto que eu não tive muito contato até então. Se durante a apresentação alguém tiver exemplos ou já teve na prática, assim, essa questão de randomizar, a gente pode ir trocando uma ideia juntos bem tranquilos. Então, vou seguir um roteirinho, fazer a definição do que é, então, a randomização. Vou trazer também alguns tipos de randomização e depois nós vamos fazer análise dos artigos dos grupos juntos, então, e fazer discussão. A randomização, ela é uma estratégia de pesquisa utilizada para aumentar a validade dos estudos, que avaliam, então, o efeito de intervenções, como drogas, os medicamentos em si, então, é muito utilizada a randomização, para exercícios, assim como para qualquer outro desfecho que a gente queira avaliar em uma intervenção, a randomização, ela pode ser, sim, utilizada. Ela faz, então, um sorteio de forma aleatória, para designar, então, em qual grupo cada sujeito da pesquisa ele irá estar. E ele também possibilita balancear fatores conhecidos e fatores desconhecidos dos pesquisadores. Aqui, só para exemplificar, de uma forma lúdica, claro, digamos que nesse primeiro círculo, a gente tem essas bolinhas que representam a população, a amostra em si. Então, ocorre um sorteio, e a partir desse sorteio é feita a amostra que vai... Então, é feita a amostra, ou seja, os participantes que vão para o grupo. Pode ser para o grupo controle ou para o grupo intervenção. Claro que a gente não usa mais o bingo, né, em si, mas só para exemplificar. A randomização, então, é um processo que envolve a alocação de forma aleatória dos participantes no grupo intervenção ou no grupo controle. Esses indivíduos, eles precisam ter igual chance de serem alocados em qualquer um dos dois grupos, ou, enfim, se tiverem mais grupos também. Mas eles precisam ter igual chance de alocação. A randomização ela é considerada o método mais seguro e imparcial para determinar, por exemplo, em qual braço de tratamento ele possui melhor resposta. É muito utilizado, então, nos ensaios clínicos, né, que a gente conhece, como já está lá no título, né, ensaio clínico randomizado. Nem sempre o ensaio clínico ele é randomizado, mas é um método bastante utilizado, até para tornar o estudo com uma aceitação melhor, né? E também é muito utilizado na questão de medicamentos, todas essas questões que exigem uma robustez maior do estudo. E o principal objetivo de realizar a randomização é eliminar ou minimizar os viés. Então, traz de novo aqui, né, a questão de minimizar o viés de seleção. E os investigadores, os participantes, eles devem ser incapazes de prever em qual grupo cada um dos participantes será alocado. Isso que a gente chama, então, de sigilo de alocação. E os investigadores também, eles devem ser incapazes de alterar a alocação de qualquer participante após a randomização. Então, é feita a randomização, o sujeito é alocado para o grupo e o pesquisador, ele não pode ter o poder de alterar essa alocação. Então, se nós perguntarmos, a gente vai ler um estudo, por exemplo, a gente pode se perguntar, será que nessa pesquisa, o grupo intervenção e o grupo controle, eles começaram o estudo com as mesmas características de interesse? Foi feita a randomização, teve sigilo de alocação durante a seleção, houve o cegamento durante a execução, que essa questão do cegamento já foi trazido, né, na semana anterior, na outra apresentação.
Mas é uma questão muito importante que ela está junto com a randomização em si, para que o estudo ele seja um estudo com uma boa aceitação. Então, o cegamento, ele previne certos vieses que podem afetar a alocação, a avaliação, até mesmo a adesão da amostra. Aqui eu coloquei só para eu lembrar, para falar do termo de consentimento. Então, por exemplo, assim, a gente está está fazendo um estudo em si, a gente precisa que esteja muito claro no termo de consentimento que aquele que é o indivíduo em si que vai participar do estudo, ele pode ser alocado tanto no grupo intervenção quanto no grupo controle. Então, por exemplo, no caso de uma medicação, a gente sabe que tem a questão ética, né? Mas esse paciente sim, ou enfim, o indivíduo, ele precisa saber que ele pode ir para o grupo intervenção ou para o grupo controle, e eles têm que estar cientes disso e de acordo. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Então, onde a gente vai colocar essa informação sobre alocação? Ela vai lá nos métodos. Esse é um artigo realizado recentemente. Então, eles colocam assim, que os participantes, eles foram aleatoriamente alocados para os diferentes grupos, GC e GI, que seria o grupo controle e o grupo intervenção, usando cartões fechados e sorteio. Os responsáveis pelas crianças, que sejam os participantes, sortearam um cartão fechado, no qual estava descrito em qual grupo a criança estaria alocada. Esse processo foi realizado por um membro da equipe que não estava envolvido no processo de recrutamento e desenvolvimento do estudo. Então, eles já deixam claro que foi feito, sim, a randomização, que não foi feito pelos pesquisadores, que foi feito por uma terceira pessoa. Então, essa informação, ela tem que estar descrita nos métodos. Então, aqui eu vou trazer alguns tipos de randomização, existem diversos, alguns que eu não tinha ouvido falar ainda, mas que eu vou trazer alguns exemplos, também a gente pode discutir no final, se ficarem dúvidas. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre a randomização simples, a randomização em bloco, a randomização estratificada e a randomização adaptativa. A randomização simples nada mais é do que randomizar um paciente como se fosse, por exemplo, assim, como se fosse o lançamento de uma moeda. Então, ele é equivalente ao lançamento de uma moeda. Cada novo participante do estudo, ele vai ter a mesma chance do participante anterior, enfim, ou de qualquer outro participante, de ser alocado para o grupo intervenção ou para o grupo controle, independente de qualquer alocação anterior. Então, qual que é, talvez, um ponto fraco dessa forma de randomizar? Se a gente for usar, for fazer uma pesquisa com N muito pequeno, pode ser que ocorra uma diferença muito grande nesses grupos, porque como cada participante ele tem a mesma chance de ir para qualquer grupo, depois eu vou trazer exemplos, mas pode ser que em um grupo pequeno ocorra uma diferença muito grande entre os grupos e pode, assim, trazer algumas interferências nos resultados da pesquisa. Aqui, então, por exemplo, a gente tem os pacientes elegíveis para o estudo, é feita a randomização, e a gente vai ter o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1, por exemplo, seria o tratamento 1, e o grupo 2, o tratamento 2. Ou poderia ser o grupo 1, o intervenção, e o grupo 2, o controle. Enfim, ele é bem fácil de ser entendido como é feito. Aqui, então, um outro exemplo de randomização simples, com 12 participantes, então um N pequenininho, preto representa intervenção e branco controle. Essa sequência foi feita de forma aleatória, ali eu coloquei o exemplo da moeda, né, mas é feito em um computador, com um software, né, e resultou, ou com envelopes também pode ser, e resultou, então, em 7 indivíduos alocados para um grupo intervenção e 5 para o grupo controle. Aqui a gente já vê uma certa diferença entre os grupos. Então, quais são as vantagens da randomização simples? Baixo custo e facilidade de implementação, e as desvantagens é o risco de gerar desequilíbrio no número de participantes nos grupos, assim como na distribuição de fatores de risco basais em estudos com amostras pequenas. Então, eles consideram estudos com amostras pequenas um N menor que 100. E a gente sabe que para os estudos que a gente faz, né, muitas vezes um N de 100 já é um N grande, um N
muito bom, assim, para nós, considerável. Então, talvez não seja ainda a melhor forma de randomizar. Tem que ser bem avaliado. A gente tem também uma outra forma de randomizar, que é a randomização em bloco. Então, a lista de randomização é uma sequência aleatória de blocos de participantes, em vez de participantes individuais. Os blocos, eles já têm um tamanho pré-determinado. Então, por exemplo, assim, 4 participantes em um bloco, com 6 possíveis sequências de intervenção e controle. Então, 4 em um bloco, digamos que no outro bloco tenha 5 participantes. Eles não precisam ser blocos exatamente iguais. Ele já é pré-determinado, por exemplo, uma diferença aceitável de N entre os blocos. Mas também, nesse caso, a gente não fica com uma discrepância tão grande como, por exemplo, lá na randomização simples, quando a gente está trabalhando com um N pequeno. Essa é uma estratégia, então, que garante que um grupo intervenção e um grupo controle eles sejam equilibrados quanto ao número de participantes, e para garantir o sigilo de alocação, deve-se utilizar a variação aleatória do tamanho dos blocos, que foi o que eu falei antes, né? Porque senão, por exemplo, assim, se eu já sei que cada bloco vai ser exatamente, sei lá, com 4 pacientes e com 4 ou 5 pacientes, se já foi, por exemplo, já foram sorteados 3 participantes para o controle, eu sei que o próximo vai ter que ir para o controle também, porque para fechar aquele grupo. Então, sempre pode ocorrer essa variação de, normalmente, 2 sujeitos, 3, dependendo do tamanho de cada bloco. Aqui um outro exemplo ainda sobre a randomização em bloco. Então, são 12 participantes. Não sei se alguém mandou alguma coisa. Resultando, então, em 6 participantes para cada bloco após a randomização. Aqui eu trouxe um exemplo de um estudo verificando a eficácia da ivermectina versus placebo. Agora, do Covid, é um artigo até bem recente, e ele traz, então, que os pacientes elegíveis, eles serão alocados utilizando uma distribuição de 1 para 1 e através de lista de randomização. Eu até aqui tinha ficado em dúvida nesse exemplo, até mandei para a prof, mas acho que ela acabou não vendo e não me retornou. Até depois eu posso ver com ela e qualquer coisa a gente discute no final. Mas, a princípio, pelo exemplo que eles trazem, não tem como ser uma alocação simples, né? Porque eles colocam que vai ser um controle, uma intervenção. Então, se encaixaria melhor na randomização em blocos. Aqui eu trouxe exemplo do nosso estudo, que a gente fez agora no mestrado. Então, por exemplo, assim, nós não fizemos um ensaio clínico randomizado, a gente fez um estudo transversal. Só que, mesmo assim, a gente usou a randomização. Então, não necessariamente a gente precise, ou a gente só randomize quando é um ensaio clínico, né? Porque, no nosso caso, era um estudo transversal, onde existiam 6 manuseios para serem realizados, né? Então, eu fazia 6 manuseios do conceito Bobat com a amostra, foram feitos em 39 pacientes no grupo controle e 39 no grupo intervenção. Ambos receberam o mesmo tratamento, só que eram indivíduos ígidos e indivíduos com paralisia cerebral, todos fizeram os mesmos manuseios do conceito Bobat. Então, por exemplo, assim, os indivíduos com paralisia cerebral. Cada indivíduo ia participar de 6 manuseios. Então, 6, não sei porque não entende o conceito assim, mas como se fossem 6 condutas dentro daquele tratamento, baseados naquele tratamento. Só que aí a gente pensou, a gente vai ter que randomizar esses manuseios, né? Porque, por exemplo, tinha manuseios na bola, tinha manuseios no rolo, tinha manuseios no chão, tinha manuseio de barriga para baixo, de barriga para cima, sentado. Então, para mim, era muito mais fácil se eu fizesse, por exemplo, assim, primeiro todos os manuseios com o paciente sentado no rolo, depois com o paciente no chão, depois com o paciente sentado na bola. Só que aí a gente se perguntou, e será que essa seria a forma, né,
correta de ser feita a pesquisa, porque eu iria, às vezes, fazer 3 manuseios na sequência, por exemplo, sobre o rolo com os membros inferiores em abdução. Será que isso não iria interferir na ativação muscular lá, quando eu estava fazendo o terceiro manuseio em si? Então, ficou mais trabalhoso, óbvio, porque daí a gente nunca tem, vamos dizer, não existe sorte na randomização, porque muitas vezes eram pacientes graves, assim, de MFCS 4 e 5, bem graves, a gente trabalhou com eletromiografia. Então, por exemplo, às vezes tu estava com o paciente lá, bonitinho, já sentado no rolo, e aí, na randomização, o próximo manuseio era sentado na bola. Aí tu ia lá, fazia na bola, aí tu via a sequência, o próximo era no chão, e o próximo era no rolo, e o outro, sabe? Então, se tornava muito mais trabalhoso, mas a gente conseguiu minimizar um pouco esse viés, né, de a gente selecionar a ordem com que os manuseios eram feitos. Então, como que a gente fez? Um pesquisador independente, ele fazia essa randomização através de um envelope pardo, eram colocados os 6 manuseios ali dentro do envelope, e a pessoa ia tirando, e aquela ia ser a ordem. Essa randomização a gente agrupou em blocos de 3 pacientes, então, a cada 3 pacientes, a gente randomizava novamente essa sequência de manuseios. Isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a randomização estratificada. Então, essa forma de randomizar, ela faz com que reúnam-se as unidades com mais ou menos homogeneidade entre si. Então, ela é feita de estratos. Por exemplo, posso separar os adultos das crianças, prognósticos diferentes, idade, gravidade de doença, todas essas questões. Então, ela é realizada quando o grupo, o extrato em questão, ele possui características importantes dentro do estudo, podendo levar a resultados diferentes. Uma vez, então, categorizados em seus extratos, os participantes, eles são aleatorizados para um grupo intervenção ou para o grupo controle. A estratificação, ela deve ser bem realizada, utilizando-se poucos extratos relevantes para que funcione bem, porque senão também não adianta a gente querer... A não ser que tenha um N muito expressivo, porque senão depois a gente vai ter extratos com grupos pequenos, né? Então, depende muito do tamanho da amostra também. E são estratégias de randomização estratificada. Em bloco, elas podem ser combinadas, então, para que pacientes sejam primeiramente caracterizados em extratos e depois aleatorizados em blocos. Então, por exemplo, a gente pode randomizar em extrato e depois de fazer a randomização em extrato, randomizar em blocos. Parece confuso, mas depois vai ter um exemplo, vai ficar mais tranquilo para a gente entender. Aqui, por exemplo. Só lembrando, então, que cada extrato, ele tem uma lista separada de randomização. Eu pensei num exemplo de câncer de mama, até tem esse num estudo. Então, aqui a gente tem a amostra ali no início, né? Então, ocorre estratificação. Então, pensamos que essas carinhas em verde são os pacientes com câncer de mama e que já estão no período de menopausa. E embaixo, as carinhas azulzinha são os pacientes que também têm câncer de mama, mas que não estão ainda no período da menopausa. Então, após eu separar esses 2 extratos, eu vou randomizar. Então, por exemplo, dentro desses pacientes que estão na menopausa, que têm câncer de mama, eu vou fazer a randomização e vou ver quais deles vão para o grupo controle e quais vão para o grupo intervenção. A mesma coisa nos pacientes com câncer de mama, que não estão na menopausa, a gente vai fazer a randomização e aí sim a gente vai ver quais participantes vão participar do grupo controle e quais vão para o grupo intervenção. Assim fica mais fácil, acho, de entender. Parece meio confuso quando leio assim. Então, a randomização estratificada, ela pode ser estendida para 2 ou mais variáveis também. Aqui eu meio que criei um exemplo com mais variáveis. Por exemplo, assim, a gente quer investigar a dispneia em pacientes com asma e DPOC. E aí, então, a gente vai usar no grupo intervenção broncodilatador e no grupo controle um placebo. É como se estivesse fazendo, mas não vai ter nada lá
enfim, ali como se fosse naquele coisinho igual o broncodilatador, só que sem o medicamento. Então, a gente poderia, por exemplo, separar extratos tabagistas com menos de 10 anos maço e com DPOC. Ex-tabagistas com mais de 10 anos maço, com DPOC e com câncer de pulmão. Asmáticos, assintomáticos, não tabagistas e depressivos, que, por exemplo, a depressão poderia estar interferindo, assim, a pessoa nem está com asma, mas aí usa um placebo e aí tem a sensação que a dispneia passou. Nesse sentido, assim. Só que, de novo, a gente tem que ter cuidado para não criar muitos subgrupos, para não ficar, então, com os N muito pequenos. E a gente tem também a randomização adaptativa, que ela utiliza, então, algoritmos de computador que levam em consideração fatores de risco basais e alocação dos participantes anteriores, para alocar o próximo participante. Então, aqui é um pouco mais complexo, porque daí cada participante novo que entra, através desses algoritmos, vai ser feita uma análise para ver em qual grupo o novo participante vai ser alocado. Então, isso exige uma estrutura maior, assim, de pesquisa, né? Tem que ter o suporte de internet, onde você vai estar fazendo a coleta, tem que ter um estatístico te auxiliando, tem que ter uma estrutura maior em si. E a vantagem desse método é que ele acomoda mais fatores de riscos basais do que a estratificação, e ao mesmo tempo ele otimiza o equilíbrio entre os grupos. Porque a todo momento que entrar um participante novo, ele vai fazer toda a análise, né, dos participantes anteriores para fazer a randomização. Então, depois desses tipos que a gente viu, a gente pode pensar em de qual forma a gente vai randomizar os participantes do estudo. Então, eu trouxe algumas vantagens e desvantagens de cada forma. A randomização simples, ela é de fácil implementação e de baixo custo, e pode ser uma boa opção para ensaios clínicos grandes, então, com um N maior que 200, se considera. E, para nós, às vezes, um N maior que 200 é um N bem grande, que pode ser uma desvantagem no nosso caso. A randomização em bloco, ela é uma boa opção quando se deseja equilíbrio no número de participantes em cada grupo, e pode ser feito assim com N um pouco menor. Não tão pequeno, mas com N menor pode ser feito assim. Então, por exemplo, se a gente tem um N menor entre a randomização simples e a randomização em bloco, melhor optar pela randomização em bloco. A estratificação ela é uma boa opção para proporcionar equilíbrio de covariáveis que sejam consideradas importantes. E já os métodos de randomização adaptativa, eles podem ser uma boa opção quando a estrutura do ensaio inclui estatístico e suporte de tecnologia da informação. Então, quando você tiver um suporte maior, com certeza deve ser uma excelente forma de randomizar através da forma adaptativa, mas nem sempre a gente vai ter todo esse suporte para utilizar a randomização adaptativa. E aqui eu só trouxe uma curiosidade, assim, que eu vi em alguns artigos lendo assim, artigos mais sobre epidemiologia mesmo, que traz essa questão da randomização, que era utilizada tempos atrás, né, a alocação, por exemplo, de acordo com a data de nascimento, dia de semana que o paciente chegou na clínica, mês de nascimento, todas essas questões assim, ou iniciais do nome, várias formas que já foram utilizadas para randomização. E os pesquisadores trazem que isso não é randomizar de forma aleatória, que de forma inconsciente, essa forma de randomizar, ela pode sim trazer viés, então não é encorajado que seja feita a randomização dessa forma. Até tem alguns estudos que falam também, por exemplo, que randomizar com envelopes, até tem algumas coisas que eles falam que, por exemplo, dependendo da cor do envelope, o pesquisador ele pode olhar, sei lá, contra a luz, coisas assim, para descobrir o que está dentro do envelope. Então, tem que se pensar bem nessa forma de como vai ser utilizado. Acho que talvez lista de randomização seja uma maneira eficaz de fazer a randomização. É importante, então, que para todos os métodos, a implementação adequada, então, ela é fundamental para garantir o sigilo de alocação e para evitar manipulações e viés de seleção. E, para finalizar, então, a randomização ela é mais do que o lançamento de uma moeda. Muito obrigada.
Muito bem, parabéns, Tati, pela apresentação. Obrigada. Eu vou aproveitar Foi muito rápido. Não, foi bem explicativo e trouxe algumas... Eu acho que esse último slide, ele resume bem, porque realmente a randomização não é só um sorteio. Eu, pelo menos, assim, dá pouca experiência, né? Não posso dizer que tenho experiência com a randomização, mas ela vai desde, como tu falou ali, do termo de consentimento, vai do desenho do teu estudo e da formulação do termo, até eu vou abrir o nosso aqui do doutorado, que foi umas 3 vezes para o CEP, na quarta que foi aprovado, e na primeira trouxe justamente não a questão da randomização, mas o que tu falou ali de proporcionar que o grupo que não tivesse a intervenção principal... Não vai ter nenhum prejuízo, não, que seja ciente que... Conforme o encontro dos benefícios que ele tem a possibilidade de participar, não, porque até, na verdade, não faria parte do estudo. O estudo seria o intervenção e o controle. Seria proporcionar essa intervenção para ele em outro momento. Ah, entendi, sim, se eles tiverem interesse. Esse foi o primeiro retorno lá do CEP, mas a parte que nos cabe aqui é essa aqui em azul, né? Sugere-se incluir nos benefícios que a metodologia, cujo grupo obtiver os melhores resultados, que será estendido ao outro. Na verdade, o nosso trabalho, ele é dividido em 2 grupos. Tem um principal, que é a intervenção por realidade virtual, mas a gente, para o grupo controle, que na verdade aí deixa de ser controle, a gente procurou, né, colocar, vamos dizer assim, simular os mesmos jogos que a gente vai aplicar na realidade virtual, trazer para vamos dizer assim, para uma intervenção manual, que a gente chamou de intervenção da fisioterapia. Então, por exemplo, assim, é uma intervenção para membro superior de paciente com Parkinson. Então, tem um exercício lá, na tela, né, do computador, que ele tem que ir lá e tirar as pétalas. Ai. A gente teve que montar um exercício, daí a gente pegou um caninho, montou lá uma pétala com fio, e ele tem que tirar do caninho, mas aí não é realidade virtual. Então, tanto ali ele fala que nem é por ser realidade virtual, não. O grupo que... É para ter o benefício da terapia, digamos. Tá aqui até, ó, recebi o apoio. Na verdade, esse é o manual, então ele tem que ir lá e tirar a folha. E o outro, eu assisti tu lembra, né, como é que é? Bem legal. Então, é bem isso, já começa por aí, já começa nessa... E a gente tem que pensar bem cedo na randomização, lá ainda no termo de consentimento, né, lá... Porque daqui um pouco a gente não pensa nisso, daí tu tá fazendo, daqui um pouco, sabe? Muda a forma de randomizar, já talvez implique. E uma coisa até que a Fernanda, pelo menos para mim, e com certeza fala para vocês, é a questão desse grupo controle. Né? Qual vai ser o grupo controle? Realmente, para não ser um grupo controle, por exemplo, vai ter uma intervenção e vai ter um grupo controle parado. Ou vai ter um grupo controle que vai ser um alongamento que, né, no fim, não tem nada a ver com a... Então, isso já para lá no comitê. No comitê de ética, já. Talvez atrasa 1 mês, 2 ali. Pela tua escolha, nem falando em randomização, mas até de grupos, né? Depois tu vai ter que cruzar. Um outro exemplo que até eu quero trazer foi do estudo da Isabela, dos lesados medulares, que entra uma outra parte da randomização que tu falou, que é a questão dos próprios pesquisadores, né, deles serem cegados. Então, exemplo, eu participei do estudo, a minha participação era fazer a avaliação lá no Biodex. Então, era dividido em 2 grupos, um grupo que recebia uma intervenção mais rápida e o outro grupo que recebia uma intervenção mais longa. Então, um grupo era 45 minutos e o outro grupo era 2 horas. E depois eles cruzavam. Né? Depois ela aplicava o mesmo protocolo, depois aí tinha um tempo. Só que o que acabava acontecendo lá? Tanto o grupo que ia lá
ia lá para a USP para aplicar os 45 minutos, ele tinha que ficar 2 horas lá no andar de cima, esperando para que o avaliador lá embaixo não soubesse, né? Então, a gente já sabia que ele ia ficar 2 horas lá, independente dele ser do grupo 45 minutos ou do grupo que era 1h30, 2 horas. Então, também tem isso, né? Tem que pensar. Agora, tem que pensar em... Muitas variáveis. Muitas variáveis quando a gente vai pensar em randomização. E falando que na neuro, dependendo, tanto que depois até falando do artigo, nosso artigo, o terceiro, nem teve randomização, porque eles pegaram um grupo só, DPC lá, para aplicar também uma intervenção do Bogot, nem tem randomização, fizeram um grupo único. Tipo, nós fizemos ali, não era ensaio clínico, só que dá uma mão, assim, porque era um paciente... Bom, a Brenda ajudou, né, também, acho que a Fran não tá aí, mas lembra, né, Brenda? Nossa, aqueles pacientes gravíssimos, assim, daí era uma dificuldade para pôr o paciente lá em cima do rolo, bonitinho, colocava no rolo, o próximo era onde? No chão. Aí fazia no chão e o próximo era onde? Em cima da bola, sabe? Era uma função. A Bruna também ajudou, né, Bruna? As gurias, ainda que nós temos as gurias que ajudam, porque senão, assim, sozinha, praticamente... Sempre tinha as gurias lá ajudando e... Quando caía o sinal ali da eletro. Era de chorar quase, assim, porque dito nessa troca do paciente, o eletrodo descolava, daí vai de novo. Não, olha... Mas, ô Felipe, uma coisa que tu disse antes ali do grupo controle. Então, o certo é o grupo controle nunca não fazer nada, tipo assim? Eticamente... né? Antigamente se fazia lá o grupo de intervenção e deixava um grupo parado lá, porque se tu vai comparar os dois grupos, né, o ideal é tu proporcionar uma intervenção também, né, porque senão possivelmente vai barrar lá no comitê de ética, ou eles vão mandar isso aí, claro, o nosso tinha 2 grupos, mas eles vão mandar algo assim, olha, o outro grupo não pode só ficar alongando, por exemplo, tem que fazer o manuseio do Bogot. Um outro manuseio, talvez, para comparar, assim. Um outro manuseio, então nem tem essa possibilidade. Não, se a Fernanda tivesse aqui, ela já ia dizer na hora, assim, nem pense em não fazer nada, porque tem que fazer alguma coisa. E o trabalho, eu lembro que o trabalho maior do projeto foi montar porque da realidade virtual tá prontinho, tu já tem o equipamento, tu já tem os jogos prontos, o problema foi tu pensar em atividade, como é que eu vou fazer aí depois eu tive até que mudar uns jogos, porque tinha uns que não tinha como reproduzir, agora tem que fazer eu apresentei era a maquete lá, como é que é o protótipo, agora tem que fazer o original para intervenção. Mas é isso, não sei, a princípio a gente não é a ideia de cruzar, né? Não é assim, depois o outro, mas como foi colocado ali no termo, estender se um grupo só der certo, né? De repente a realidade virtual não dá certo e dá certo o nosso convencional aqui, tem que trazer o pessoal lá pro convencional, mas é isso aí. Eu ia comentar com você sobre os artigos, e como é que está a questão dos grupos, nem sei se tem meu grupo, para falar sobre os estudos, 1, 2 e 3. Então, o nosso estudo do grupo 1, posso falar disso? O nosso estudo é um estudo observacional, então, em estudos observacionais não existe intervenção, então não há necessidade de randomização. Então, não tinha muito o que a gente avaliar, né? Tati, como é que foi o teu exemplo de randomização? Foi mais em questão de manuseio? Isso. Do de vocês. Isso, exato. A gente fez a randomização dos manuseios. Então, por exemplo, normalmente a gente fazia essa coleta mesmo de 3 pacientes em torno por tarde, quando dava. Então, a gente fazia para 3 pacientes, a gente randomizava ali os manuseios, a ordem dos manuseios. Todos os pacientes fizeram os mesmos 6 manuseios. Só que, por exemplo, assim, o Felipe fez primeiro na bola, depois no rolo, depois, sei lá, no chão. A Bruna fez o contrário, começou na bola, depois no chão e foi para o rolo. Então, isso que era randomizado.
o manuseio em si. Mas todos recebiam mesmo a intervenção. Sim. Porque senão, com certeza, a gente ia ter viés, né? Porque a gente ia colocar eles, ia ser os primeiros do rolo, depois no chão, sabe? Então, talvez isso, sim, realmente pudesse ter alguma interferência na ativação, né? Porque o paciente já estava mais tempo ali na postura, enfim. Pois é, eu estou pensando aqui em estudo transversal mesmo, em que momentos tu consegue randomizar, mas esse é uma aplicação no ATEC que tu vai observar naquele momento o resultado, né? Sei lá, por exemplo, se tu fosse fazer com os teus Parkinsons, membros superiores e alguma coisa de chutar uma bola, sei lá, com as pernas, né, alguma coisa assim. Aí talvez tu fizesse 2 para membros superiores e 3 para membros inferiores. Talvez tu tivesse que randomizar essa, por exemplo, o primeiro pode ser que faça primeiro membros superiores, depois pé, depois membros superiores de novo, depois, sabe? Nesse sentido, assim. Sim. Porque quando os pacientes, principalmente, são muito graves, para nós, pesquisadores, a gente tende a fazer esse viés meio que inconsciente, né? Porque seria muito mais tranquilo, né? Penso assim. É verdade. Os teus Parkinsons lá, Brenda, eles são o teu estudo transversal lá do mestrado. Mas não... todos fizeram um teste de força, de extensão de tronco e ecografia dos músculos paravertebrais. Mas então, não tinha... Tanto, acredito que tanto faz. A gente primeiro fazia, até isso agora fiquei na dúvida. A gente primeiro fazia, nós primeiros fizemos a imagem, porque a pessoa tinha que ficar em repouso por alguns minutinhos. Então, ela ficava deitada, então, de barriga para baixo, relaxado, numa posição bem relaxada. A gente ficava ali, esperava ali uns 2, 3 minutos, e aí depois ele fazia a imagem. Sem nenhuma contração, né? Em repouso, assim, relaxamento. E depois a pessoa ia para o Cybex ali para fazer a extensão máxima de tronco. E daí era tinha que fazer a extensão máxima e segurar o máximo de tempo, aquele pico, né? Fazia 3 vezes, fizeram 3 vezes. Então tinha que fazer essa extensão máxima, segurar o máximo que conseguia e depois relaxar. Então, todo mundo fez isso, né? Tanto o grupo... Nessa mesma ordem. Isso, nessa mesma ordem. Todo o grupo de idosos sem Parkinson, Parkinson sem desvio postural e Parkinson com desvio postural. Então, todo mundo fazia isso, mas nessa ordem. A gente não pensou nisso, assim, será que primeiro um ou outro, mas porque na imagem tinha que estar relaxado e tinha que esperar um tempo. Eu não sei se por isso tanto faz começar um pelo outro. Porque na extensão eles cansavam, principalmente. O idoso saudável não, até não. Mas os de Parkinson, sim, eles ficavam muito cansados em fazer extensão de tronco. Acho que se está padronizado da mesma forma, penso eu também que... Se não eram... A Tati ainda fez manuseios, né? Isso. Então, vocês faziam ali na mesa, né? E eu tinha que virar para... Isso. Se não, por exemplo, eu acho que é diferente, porque no nosso caso, realmente, a gente poderia enviesar por nós selecionarmos de uma forma que ficasse melhor para nós. Sim. E aquilo, por exemplo, assim, se eu fizer 6 vezes contando todos os manuseios e repetindo em abdução, talvez o músculo ativasse mais mesmo depois, porque o tônus já ia estar um pouquinho mais, sabe? Então, acho que no nosso caso, a gente faria viés, sim. A gente talvez, não sei se poderia, mas talvez nós pudéssemos ter randomizado a forma que faria, assim, todos vão começar, sei lá, rolo, chão, bola, não sei o que lá. Não fazer esses blocos, sabe? Mas a prof achou que a melhor maneira ainda era ser feito em blocos mesmo. Aí a gente acabava... Até porque são todos diferentes, né? Lembra? Sim. Uns que conseguiam, outros que não. Então, acho que por isso também. Tu tinha... Sim. Tu tinha gravidade diferente? Eram todos graves de MFCS 4 e 5, cadeirantes que não deambulam. Só que dentro desse GMFCS, mesmo estratificando o GMFCS, digamos assim, tinha umas diferenças... Bom, as gurias viram, né? Assim, gritantes de
dentre os pacientes, assim, mesmo dentro classificados no mesmo GMFCS. Pega os 4 bons e os 4 ruins, né? Até porque entra o cognitivo deles. Isso, né? Exatamente. Cognitivo, por exemplo, pacientes institucionalizados, muito graves, assim, deformidade. Deformidade, verdade. Então, tá. Eu acho que podemos falar do artigo 2. Isso. Do grupo 2, eu não sei se tô só eu aqui, acho que tô só eu. Tem mais alguém aí? Não sei. Assim, pelo que eu... Tef, oi. A gente não se encontrou antes hoje. Bom, eu falo qualquer coisa, tu te pronuncia aí também. Eu identifiquei que o nosso grupo, acho que foi a randomização em bloco, me parece, porque eles fizeram uma divisão no computador, né? Colocaram em números ali, né? Pelo que eu entendi. E aí cada um pegava um envelope, nesse envelope tinha um número, e daí nessa lista de número era definido para qual grupo que ia. E aí ficou 17 em cada grupo, então me parece que foi uma randomização em bloco. Isso. Uhum. Sim. É isso aí, então. Eles descreveram bem certinho, assim, bem como tu falou, assim, tu deu aquele exemplo do artigo que foi, como que tinha a descrição, tudo certinho, eles descreveram bem, bem certinho, assim. É isso. Por exemplo, a randomização estratificada, eu não achei nenhum artigo assim que tivesse descrito. Não deve ser, sei lá, deve ter, né? Só que às vezes quando a gente busca é mais difícil de conseguir identificar um artigo que tenha. Daqui um pouco, lendo aleatório, a gente vai achar. Talvez agora chame mais atenção, assim, mas... Tá. O de vocês era o estudo com lesados medulares, né? Que eles... Isso, Felipe. Eles dividiram em 2 grupos, um grupo utilizou FES e o outro não. Outro não. E só uma dúvida, o que não utilizou, ele fez alguma... Fez. Assim como tu estava explicando agora, o grupo que não utilizou o FES teve intervenção, fez uma sequência de exercícios, né? Mas foi sem a utilização do FES. Utilização do FES. Pelo que a gente observa, tem observado nos estudos mais recentes, acho que está se trazendo intervenções para o grupo controle, né? O controle... A gente pegava muito com Parkinson e pega ainda com... que tem intervenção e aquele grupo que eles ficam acompanhando ou que eles passam aquelas atividades, né, orientações. Por isso que eu tinha te perguntado, porque eu acho que o doutorado se encaminha numa intervenção, né, com esses pacientes que desenvolvem aí camptocormia, síndrome de Pisa, que é uma normalidade postural. Então, por isso que eu te perguntei, né, porque eu tenho que pensar nisso, né, que tipo de intervenção. Se tu pegar os estudos lá da diretriz, que são estudos de 2012 para trás, muito deles é assim, um trabalhou lá sei lá, né, foi passado qualquer tipo de intervenção. Até esses que trabalham mais assim, por exemplo, com esteira, não, eles conseguem dividir o grupo que faz esteira, outro que faz... Mas tem também esteira e um grupo que fica fazendo lá as atividades cotidianas, né? Seguem com as atividades cotidianas, outro grupo. E não tem, né? Tu fazer a comparação né, entre os grupos vai dar diferença. Até porque já se fala que, por exemplo, Parkinson que não tá fazendo nada, tu coloca ele para caminhar, volta da quadra, uma vez por dia, vai dar uma diferença. Então, mas hoje tu já não pega mais, né? Esse tipo de estudo é difícil. Eles nem aceitam. Tem uma ideia, os estudos de intervenção com camptocormia ou síndrome de Pisa que a gente encontrou era com mochila, porque eles têm flexão, né, do tronco.
Então, colocavam mochila e a cada semana, digamos, uma caneleira de 1 quilo. E eles iam para trás, até. Então, tu imagina, olha a intervenção que fizeram, né? Mochila nas costas. Quer dizer, tu conseguir fazer já dá uma... Imagina um trem, uma coisa organizada com, né? Se uma mochila já trouxe um benefício louco, né? Pois é, mas que nem nesses casos, aí tu consegue randomizar, tu fazer, ou tu pega um grupo, por exemplo, com pacientes com camptocomia, tu randomiza eles, ou todos eles vão receber essa intervenção? Eu tinha pensado nisso, todo mundo, mas cada grupo vai fazer alguma coisa, seja um treinamento de força, outro na água. Um carrega pedra, um outro carrega... Sabe? E ver o que funciona. É bem isso. O nosso, até acho que tá só eu aqui do... O problema é que o N é pequeno, né? Então eu não sei como é que faz, qual é o... que nem o nosso 3... Deu uma cortadinha para mim. Mas que nem o artigo 3, que é com crianças com PC, e eles também aplicaram o método Bobat ali para controle postural e equilíbrio, um grupo só. Uhum. Eu só lembrar aqui quantas crianças são. Mas todo mundo fez a mesma coisa. Todo mundo, eles colocaram todo mundo fizeram um grupão ali com essa intervenção e fizeram o pré e pós. Então, nem teve randomização, nem dividiram, né, não fizeram grupo controle, o controle que recebesse uma outra intervenção, eles tacaram um grupo só. Deixa eu só lembrar quantas crianças foram. 15 crianças foram incluídas no estudo, de acordo com os critérios da inclusão. Então, pegaram essas 15 e tacaram o ficha. Nível GMFCS 1, 2 e 3. E o critério de exclusão era o teu grupo, Tati. O GMFCS 4 e 5 foram excluídos do estudo. Na maioria, queridos. Nem tocaram lá. Né? Ninguém faz tudo com PC. Depois tu descobre né? Quando tu faz. Agora é difícil, nossa. É difícil. Mas tu vê, mesmo pegando o GMFCS, os mais leves, eles não dividiram, né? Eles fizeram um grupão inteiro. E também não foi um N tão grande, né? Você vai ver 15... Aí lá eles colocam um N grande acima de 200. Para nós, né? Gente, 200 é um grupo, para nós é um N. Amém, se tu conseguir 50. Quantos vocês fizeram? 39, nós 39 e 39. Bah. Sofremos, olha, não foi. No meu mestrado era crianças saudáveis. E eu consegui 280. Mas era saudável. A Bruna pode usar a randomização simples. PC, Bruna? Não, era crianças saudáveis. Era só avaliava desenvolvimento motor, mas foram 280 avaliações. Nossa. Mas quando é saudável, tudo é pegar idoso, é a mesma coisa, né? Sim, idoso assim, menos de 100, nem... mas é difícil também, é complicadinho. Não sei, N muito grande também dá muito problema, porque, tipo, eu mandei mais de 1000 questionários para criança saudável e voltou esses 280. Tipo, então o pessoal também não aceita muito fazer, sabe? E deve ter bastante perda, né? Porque, sei lá, tu vai lá avaliar, a criança tá dormindo, daí os pais às vezes não querem. Eu até não tive tanto, sabe? Porque eu ia na escola, então, tipo, mas, assim, os pais não aceitavam, não queriam e não tinha risco nenhum, tipo, era avaliações, assim, de brincar, sabe? E, tipo, os pais... É o medo da resposta. E tu tinha uma faixa etária? Era de 3 a 5. E eu avaliei o uso da tecnologia, o quanto estava influenciando no desenvolvimento motor e tal. E, tipo, teve uma aceitação, assim, bem baixa dos pais, assim. É que nem ela falou, acho que é medo mesmo. Medo de saber que eles estão errando. E tu não precisou estratificar o... Não.
Não, daí fica... na verdade, eu dividi por idade, daí, né, eu peguei, tipo, dos 3 aos 4, dos 4 aos 5. Ah, tu fez uma estratificação. Eu cheguei a dividir, assim, eles por idade só. E... depois teve outros, daí saiu muitos trabalhos desse trabalho. Tipo, daí depois, teve um que dividiu a escola pública e particular, daí botou tudo no mesmo, sabe? Aí, teve vários daí estudos, assim, que saíram do meio, mas foi uma luta. Tantos, né? Tem bastante coisa aí mesmo. Eu passei 9 meses coletando todos os dias. Meu Deus. Faz parte. Legal. Faz parte. Mas, pessoal. Tu viu como grupo pequeno a gente fala um monte, né? Fala mais, né? A gente não fica com vergonha, parece todo mundo, sei lá. Praticar as reuniões. Vamos botar grupo 1, grupo 2 e grupo 3. A gente conhece aí. Sim. Eu lembro do trabalho lá da Santa Casa, que saiu o artigo agora do ciclo, os guris, eles faziam uma randomização acho que lá era no papelzinho, porque eles tinham, eu lembro agora, que eles tinham um grupo do ciclo. Até que tinha um grupo que tava com muito mais gente do que o outro, não é? Daí, o problema era isso, né? Tu ficava ali no 1 e 2 ali. Então, então era simples, né? Por isso que eles falam que para N pequeno não seria o mais adequado. Porque daí... Quando eles fizeram o cálculo, era alto, não era? Era alto, tá bom. Só que aí depois tem, às vezes, perdas, né? E, enfim... eu acho que tu tem que daí ou fechar o teu sorteio, né? Porque senão começa a dar só um grupo. Porque eu acho que não deu isso. Aí tu começa a sortear, veio... Porque entrava, entrando os pacientes, eles iam... esse aqui vai pro tal, mas às vezes entrava só dava lá a casa e caía só no grupo. Por isso que eles falam, por exemplo, a randomização simples teria que ser um N acima de 200. Tipo, é um N... considerável, assim, porque é bem isso, às vezes tu faz um N, tipo, sei lá, de 12 pessoas, vai 10 para a mesma intervenção. Sim. Daí fica meio... E tu pode fazer assim, por exemplo, entrou, acho que não pode, né? Por exemplo, o paciente que vem de sorteia, aí tu sabe que o próximo tem que ir para outro grupo, dá para fazer assim, será? Não deve essa. Não pode. Porque daí tu pare... Não, agora falando isso aí, eu tô pensando no meu. Aí vai dar só. Como é que eu vou fazer isso aí? É que eu trabalho era na UTI, não era? Não deles, não, no leito. Era quando saí. Então, tinham, assim, digamos, no meu caso, por exemplo, que eu liguei para as pessoas. Então, eu tenho que ter 10 em cada grupo. Então, eu liguei e fui fazendo desses 10 grupos. Eles não, quando aparecia a pessoa, aquelas características, eles iam lá e sorteavam. Então, não é aquela coisa... mas é agudo. Tem 20 aqui, a gente vai fazer com esses 20. Não, era o momento que chegava aquelas pessoas. Então, não tinha como saber se hoje ia chegar ou se amanhã não. Então, eu acho que é por isso que eles fizeram isso. Então, na hora sorteavam. Só que eu me lembro que numa das reuniões, eles comentaram isso, que estavam... que eles não estavam conseguindo fazer, estava todo mundo em outro grupo. Eu só tive isso. Depois que tu começa a randomizar, tu não vai poder assim, não vai dar, eu vou trocar. Não vou mais que randomizar. Agora vai ter que entrar só controle. Agora eu tô pensando como é que eu vou fazer o meu... Tem que ver isso aí, como é que eu vou fazer o meu? Porque o meu vai ser mais ou menos isso. Eu não vou ter o meu N lá, os meus 30 de uma vez. Se eu consiga 30 pacientes com Parkinson, que tem membro... Né? Porque aquilo vai chegando, eles vão ter que ir para a intervenção. Não tem aquele grupo fechado. Eu vou fazer assim. Ou vou ter uma caixa lá fechada, mas aí dá viés. Dá viés, não pode, tipo, por isso que eles falam, né? Que depois que foi alocado, tipo, selecionou, foi, né? Sabe como é que eu vou fazer, Tati? Eu só trouxe os tipos aí, ó. Cada um que... Agora ele não vai dormir. Não, assim, o que é melhor de fazer? Em grupo? Eu acho que talvez em grupo pensar. Ou aquela adaptativa seria o ideal, porque daí ele analisa o último e blá, blá, blá. Só que isso aí, pelo que eu vi, tem que ter uma estrutura bem... Tipo assim, o estatístico teria que estar meio que junto.
Por exemplo, teria que ter quase um estatístico junto ali na coleta para ele rodar para cada paciente. Tem que ter o software. Mas aí o grupo, eu tenho que ter o grupo. Se eu não tiver o grupo, eu não consigo... Eu tenho que ter já a amostra em mãos, assim, vamos dizer. Já tem que ter conseguido a amostra para poder fazer em grupo? Não necessariamente. Pois é. Entende? Eu já vou ter que... Sim, porque eu te entendo, por exemplo, assim, um dia tu vai ter um paciente. Eu não entendi, Felipe, o teu é um eu grupo... Eu entendi tua dúvida, mas não... Eu entendi. Virtual, e o outro não. O outro vai fazer o manual, esse que tu mostrou. É, para ser assim. Ah, tá. Felipe, tá, não. Essa randomização, agora lembrei, por lista de verificação, que é aquela para o grupo, pelo que eu entendi, confirma com a Fê, mas quando tu roda, o sistema, ele entende que ele vai ter que ir separando, entende? Para ficar o N parecido. Então, no teu caso, por exemplo, ele não vai deixar ter essa divergência. Por exemplo, chegou um paciente novo, vão ser todos com Parkinson, né? Aí um vai fazer manual. Se já tem, sei lá, 2 do manual, ele vai fazer com que vai fechando, que fique uma diferença que vocês vão estabelecer. Por exemplo, vão ser grupos de 4, no máximo, com uma diferença de 2, para mais ou para menos. Entende? Ou 6, com mais para menos. Então, o sistema mesmo, quando ele vai fazendo a randomização, ele vai fazendo esse equilíbrio no de grupos. Só que aí talvez não dê para fazer por envelope, talvez, sabe? Tem que fazer por lista mesmo. Porque senão não tem como, a gente nunca vai ter todos os pacientes ali, sabe? Sim. É que eu, Tati, nunca usei o programa que faz a randomização, sabe? Eu também não. Para ver como ele... Mas pela teoria, ele teria essa capacidade de identificar para separar esses grupos. Mesmo esse programa... Criar, tipo, um histórico, sabe? Sim. Será mas que eu nunca usei o software assim para randomizar. Nós fizemos no papelzinho pardo e tal. Pois é. Mas eu tô pensando nisso, senão vou ter que fazer fechado, senão começa a sorteação. Se eu fizer 1 e 2 para cada um chegar. Pode considerar um viés, né? Tu escolhe assim, o Felipe vai fazer o manual, a outra vai fazer o da virtual, sabe? Tu vai ter que ser uma forma que não seja você que escolha o que o paciente vai fazer. Tem que ver isso aí. Não tinha... Eu tinha pensado eu só também, naquele agora fiquei na dúvida. Vai... Ai, Tati! Cara, resolvida. O meu vai ter 4 grupos. Mas... Até então, porque eu vou falar com a prof. Eu vou recorrer isso. 4 de 280? Tá louca! Tchau, Júlia. Tchau. Pois é, isso aí. Brenda, quantos que tem nos seus grupos? Quantos que já tá acabando? Como que essa mulher vai randomizar? Era para ter 3 grupos, 10 em cada grupo. Tá. E acabou que, com essa pandemia que veio no meio das minhas coletas, ficou 8 com Parkinson, 8 idosos saudável e 3 com desvio postural. Então, agora a gente vai ter que mudar um pouco o trabalho, né? Porque Sim. Não sabemos como é que a gente vai fazer agora, porque não ficou 10, né? Sim. Ficou 8. Eu vai ser 2 grupos saudáveis e 2 com Parkinson. Um que vai para a piscina e um que vai para o solo, tanto do saudável quanto do Parkinson. Só que aí também vai ter que randomizar para ver quem vai... Só que aí eu fico pensando que, tipo, eu vou ter que fazer um grupo e vou ter que levar todo mundo junto para intervenção. Não vou ficar indo aqui. 2 saudáveis e 2 com Parkinson. Sim, porque daí um saudável vai para a piscina e um para o solo, e um com Parkinson vai para a piscina e o outro para o solo. Eu acho que você faz... Foi o que aconteceu no da Duda também, né? Que depois teve que chamar um grupo saudável para fazer o... Só que a Duda tem... O teu vai ser pareado, daí tu vai ter que parear os saudáveis com o Parkinson. Lembra que a Duda pareou, né? Até eu tive que fazer a avaliação de marcha lá para parear com um paciente que tinha mais ou menos... Só que daí eu tô achando muito, porque daí, imagina, depois eu vou ter que fazer a comparação entre os grupos e a comparação entre as técnicas.
Tu vai ter que, eu acho que a randomização tu vai ter que estratificar e depois fazer bloco. Eu acho. Do teu, Bruna. Com todos Vai esse povo. separar em estágio motor, Bruno? Meu Deus. Não sei. Eu não sei. Eu só tô achando esse trabalho muito... Gente, eu tava fazendo agora a parte dos instrumentos. Tu não para de gravar, Felipe, pra depois se passar pra mim. Pra não ficar tão longo. Eu aqui chorando. Vai ter, tipo, eu tenho 10 instrumentos de avaliação.